Você já parou para pensar no que realmente acontece dentro de uma fábrica que produz milhões de preservativos todos os dias? Enquanto você segura uma embalagem discreta na farmácia, existe todo um universo industrial oculto, repleto de máquinas gigantescas, processos químicos precisos e testes destrutivos que garantem que aquele produto minúsculo suporte pressões inimagináveis. Estamos falando de uma indústria bilionária que opera em silêncio absoluto, mas que movimenta tecnologias de ponta, controles de qualidade militar e processos tão fascinantes quanto secretos. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir exatamente como funciona uma das linhas de produção mais intrigantes e menos mostradas do mundo industrial. A jornada começa muito antes das máquinas entrarem em ação. Tudo parte de plantações gigantescas de seringueiras, localizadas principalmente no Sudeste Asiático, onde a seiva leitosa é extraída através de cortes precisos nos troncos. Esse látex natural é coletado em baldes, filtrado grosseiramente ainda na plantação, e depois transportado em tanques enormes para as fábricas. O que muita gente não imagina é que esse material bruto precisa passar por transformações químicas radicais antes de se tornar aquele produto elástico e resistente que conhecemos. Estamos falando de processos industriais que envolvem centrifugação, adição de aceleradores químicos, estabilizantes e vulcanizadores que alteram completamente a estrutura molecular do látex. Quando esses tanques gigantes chegam à fábrica, o látex é bombeado para misturadores industriais, onde receberá dezenas de aditivos químicos diferentes. Cada fabricante guarda sua fórmula como segredo industrial valiosíssimo. São compostos que controlam elasticidade, resistência ao rompimento, espessura final, textura superficial e até mesmo a velocidade de degradação do material. Esse processo de formulação química acontece em salas de mistura com temperatura e umidade rigorosamente controladas, porque qualquer variação pode comprometer milhões de unidades. O látex composto final precisa ter viscosidade exata, pH balanceado e propriedades mecânicas padronizadas para que as máquinas automáticas consigam trabalhar 24 horas sem parar. É aqui que a mágica industrial realmente começa. Fileiras intermináveis de moldes metálicos em formato fálico, pendurados em esteiras transportadoras, mergulham repetidamente nos tanques de látex. Cada imersão deposita uma camada ultrafina de material sobre o molde, e esse processo pode ser repetido várias vezes dependendo da espessura desejada. Os moldes viajam através de fornos de vulcanização, onde o calor intenso transforma o látex líquido em borracha sólida, criando a resistência mecânica necessária. Depois disso, jatos de água fria congelam a estrutura molecular e preparam os preservativos para serem removidos dos moldes através de rolos mecânicos que literalmente arrancam cada unidade como se estivessem tirando uma luva muito justa. Mas a produção não termina aí. Cada preservativo precisa passar por uma bateria de testes que seria impossível de executar manualmente. Máquinas eletrônicas testam condutividade elétrica para detectar microfuros invisíveis a olho nu. Sistemas hidráulicos inflam cada unidade, até volumes absurdos para verificar resistência ao estouro. Amostras aleatórias são retiradas da linha e submetidas a testes destrutivos, onde são esticadas até o limite, enchidas com litros de água e pressionadas contra superfícies abrasivas. E nós nem chegamos na etapa de lubrificação, aplicação de espermicida quando necessário, enrolamento automático e embalagem individual em folhas de alumínio seladas. Tudo isso acontece em velocidades industriais impressionantes. Se você está começando a perceber que existe toda uma ciência oculta por trás desse produto tão comum, então deixe um comentário agora dizendo qual parte desse processo mais te surpreendeu até aqui.
Será que você imaginava que a produção envolvia tanques químicos, fornos industriais e testes elétricos? Deixe o like se você quer continuar descobrindo os bastidores dessa indústria bilionária e se inscreva no canal porque ainda tem muito mais revelação chocante pela frente. Agora vamos mergulhar nos detalhes técnicos que as fábricas não querem que você conheça. A primeira coisa que choca quando você entra em uma fábrica de preservativos é o cheiro penetrante de látex e produtos químicos suspensos no ar climatizado. As instalações funcionam como laboratórios farmacêuticos combinados com linhas de montagem automotiva. Paredes brancas imaculadas, pisos epóxi reluzentes, trabalhadores em uniformes completos com toucas e máscaras. A temperatura ambiente é mantida entre 20 e 25 graus Celsius, com umidade relativa controlada, porque o látex é extremamente sensível a variações ambientais. Qualquer flutuação pode causar defeitos microscópicos que só serão detectados nos testes finais, resultando em descarte de lotes inteiros que valem milhões. Os tanques de armazenamento de látex bruto ocupam galpões separados, construídos com sistemas de contenção para prevenir vazamentos ambientais. Cada tanque comporta dezenas de milhares de litros de seiva processada, mantida sob agitação constante para evitar separação dos componentes. Antes de ser bombeado para as linhas de produção, o látex passa por centrífugas gigantescas que removem impurezas sólidas e ajustam a concentração de borracha na mistura. Esse processo de centrifugação acontece em máquinas que giram a milhares de rotações por minuto, criando forças gravitacionais que separam materiais por densidade. O látex concentrado que sai desse processo tem aparência leitosa e espessa, completamente diferente da seiva original extraída das árvores. Na sala de formulação química, técnicos especializados adicionam compostos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Aceleradores como o zinco dietil-ditiocarbamato aceleram a vulcanização. Antioxidantes previnem degradação prematura do material. Agentes dispersantes garantem que todos os aditivos se misturem uniformemente. Alguns fabricantes adicionam silicone líquido nessa fase para criar superfícies mais macias. Outros incluem corantes para produzir preservativos coloridos, embora o processo de tingimento precise ser extremamente cuidadoso, porque qualquer pigmento em excesso pode comprometer a transparência necessária para a inspeção visual de defeitos. A mistura final precisa ter viscosidade que permita a aderência perfeita nos moldes metálicos sem escorrer ou formar bolhas. Quando a formulação está pronta, começa o espetáculo da imersão automatizada. Imagine milhares de moldes de porcelana ou vidro temperado pendurados em correntes transportadoras que se movem lentamente através de estações de trabalho. Primeiro, os moldes passam por lavagem com soluções alcalinas que removem qualquer resíduo de produções anteriores. Depois, mergulham em tanques de coagulante, geralmente soluções de nitrato de cálcio, que farão o látex aderir firmemente ao molde. Então vem a imersão propriamente dita nos tanques de látex formulado. Os moldes descem verticalmente, permanecem submersos por alguns segundos com um tempo cronometrado milimetricamente e sobem deixando uma película uniforme de látex aderida à superfície. A espessura dessa película determina a categoria final do produto. Preservativos ultrafinos recebem apenas uma imersão rápida, depositando camadas de 0,04 a 0,06 milímetros. Modelos standard passam por duas imersões, atingindo 0,07 a 0,09 milímetros. Versões extra seguras podem ter 3 imersões, chegando a 0,10 milímetros ou mais. Cada camada precisa secar parcialmente antes da próxima imersão. Caso contrário, o látex escorrerá criando espessuras irregulares. Esse processo de secagem acontece enquanto os moldes continuam viajando pela esteira transportadora,
passando por túneis com ar aquecido que evapora a água da emulsão de látex. Depois das imersões, vem a vulcanização, o processo que realmente transforma látex mole em borracha resistente. Os moldes cobertos entram em fornos onde a temperatura sobe gradualmente até 100 ou 120 graus Celsius. Sob esse calor intenso, as moléculas de borracha criam ligações cruzadas entre si, formando uma rede tridimensional que dá elasticidade e resistência mecânica ao material. É literalmente a diferença entre uma gosma pegajosa e um produto que pode ser esticado várias vezes seu tamanho original sem romper. O tempo de vulcanização varia conforme a espessura, mas geralmente leva entre 20 e 40 minutos. Fornos mal calibrados produzem preservativos quebradiços ou pegajosos demais. Quando os preservativos saem dos fornos, ainda estão firmemente aderidos aos moldes metálicos. A remoção acontece através de sistemas mecânicos fascinantes. Jatos de ar comprimido são disparados entre o molde e o látex vulcanizado, criando bolsões que facilitam o desprendimento. Depois, rolos de borracha giratórios pressionam a borda do preservativo e literalmente o arrancam do molde como quem tira uma meia do avesso. Esse processo precisa ser delicado o suficiente para não rasgar o látex, mas firme o bastante para remover completamente. Preservativos que não se soltam adequadamente são descartados automaticamente por sensores ópticos. Agora vem a parte mais impressionante: os testes de qualidade que transformam produção industrial em ciência forense. Todo preservativo fabricado passa por teste eletrônico de condutividade. Máquinas aplicam alta voltagem através do látex enquanto ele ainda está úmido da lavagem pós-vulcanização. Qualquer microfuro, mesmo invisível a olho nu, permite passagem de corrente elétrica e aciona sensores que expulsam a unidade defeituosa da linha. Esse teste detecta falhas menores que 0,1 milímetros de diâmetro. Além disso, amostras aleatórias são retiradas continuamente para testes destrutivos. Técnicos inflam preservativos até o estouro, medindo o volume de ar necessário. Enchem com água até romper, verificando se aguentam os 18 litros exigidos pelas normas internacionais. Esticam em máquinas de tração até medir exatamente quando o material cede. Você consegue imaginar a pressão interna que um preservativo precisa suportar? Estamos falando de produtos que devem resistir a forças equivalentes a segurar vários quilos de pressão sem se romper, mantendo elasticidade suficiente para se adaptar a diferentes tamanhos e movimentos. Os testes incluem verificação de resistência ao envelhecimento acelerado, onde preservativos são expostos a calor e umidade extremos por dias, simulando anos de armazenamento. Testes de compatibilidade com lubrificantes verificam se óleos ou produtos químicos degradam o látex. Análises microscópicas procuram imperfeições na estrutura molecular. Preservativos aprovados seguem para lubrificação automatizada. Máquinas dosadoras aplicam quantidades precisas de lubrificante à base de silicone ou água, geralmente entre 400 e 800 miligramas por unidade. O lubrificante é distribuído uniformemente através de rolos giratórios ou sistemas de spray ultrafino. Alguns produtos recebem espermicida como nonoxinol 9 nessa etapa, embora seu uso tenha diminuído devido a estudos sobre potencial irritação. A lubrificação precisa ser homogênea, porque acúmulos podem causar desconforto, enquanto áreas secas aumentam o risco de rompimento por fricção. O enrolamento é uma arte mecânica. Máquinas especializadas pegam cada preservativo lubrificado e o enrolam em espiral apertada, criando o formato compacto que cabe na embalagem individual. Esse enrolamento precisa ser firme o suficiente para manter a forma, mas não tão apertado que danifique o látex ou dificulte o desenrolar durante o uso. Sistemas robóticos posicionam cada preservativo enrolado sobre folhas de alumínio pré-cortadas,
Adicionam sachês dessecantes microscópicos para controlar a umidade e selam termicamente as bordas, criando embalagens herméticas. Cada embalagem recebe impressão com data de fabricação, validade, número de lote e códigos de rastreabilidade. As caixas finais passam por detecção de metais para garantir que nenhum fragmento de maquinário caiu durante a produção. Raios-X verificam se todas as embalagens contêm produto. Balanças automáticas pesam cada caixa, confirmando a quantidade correta. Sistemas de visão computacional inspecionam impressões, garantindo legibilidade. Finalmente, as caixas são paletizadas e armazenadas em depósitos climatizados, aguardando distribuição. Uma única fábrica de grande porte pode produzir mais de 1 milhão de preservativos por dia, operando em turnos ininterruptos com manutenção preventiva programada. Pense na escala desse processo quando multiplicado globalmente. Estamos falando de uma indústria que produz mais de 5 bilhões de preservativos anualmente apenas nos Estados Unidos e talvez 20 bilhões mundialmente. Cada unidade representa dezenas de etapas de produção, controles químicos rigorosos, testes múltiplos e embalagem individualizada. A tecnologia envolvida evoluiu dramaticamente desde os primeiros preservativos de látex da década de 1920. Hoje temos modelos ultrafinos que desafiam os limites da engenharia de materiais, preservativos texturizados produzidos com moldes especiais, versões hipoalergênicas feitas de poliuretano ou poliisopreno para quem tem alergia ao látex. Deixe nos comentários. Você imaginava que existia tanta tecnologia e tantos testes por trás de um produto aparentemente tão simples? Qual etapa desse processo industrial te surpreendeu mais? A vulcanização em fornos, os testes elétricos de microfuros ou a escala de bilhões de unidades produzidas anualmente?